Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Dano moral para a 5ª Câmara Civil do TJ é muito mais do que simples e mero dissabor. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. Dissabores não dão aso à condenação por dano moral. É preciso que a pessoa sinta realmente ofendida, realmente constrangida, com profundidade no seu íntimo, e não que tenha um simples mal-estar. O raciocínio exposto pelo desembargador Jairo Fernandes Gonçalves serviu para a 5ª Câmara Civil do TJ confirmar decisão que negou danos morais pleiteados por consumidor que adquiriu pacote de bolachas com um inseto incrustado em uma de suas unidades. A Câmara entendeu que o suposto prejuízo experimentado não restou efetivamente comprovado. Os autos não registram que o consumidor ou seus familiares passaram mal ou cogitaram buscar atendimento médico pelo ocorrido. As razões da rejeição do pedido, segundo o relator, foram bem esclarecidas na decisão de primeiro grau. Para o magistrado, a situação causa desconforto, mas não dano moral que pode ser definido como sofrimento, constrangimento enorme e não qualquer dissabor. A decisão foi unânime. Tribunal de Justiça confirma 14 anos de reclusão para homem que asfixiou garota em quarto de motel. Detalhes com o repórter Diego Souza. A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou condenação imposta pelo júri popular em desfavor de um homem responsabilizado pelo assassinato de uma garota de programa no quarto de um motel em uma cidade do litoral sul do estado. O crime ocorreu na noite de 30 de janeiro de 2016. Além de sofrer golpes no rosto, que resultaram em lesões corporais na região da cabeça, a vítima foi esganada até a morte, motivada por asfixia, conforme laudo pericial. O réu foi condenado a cumprir 14 anos de reclusão em regime fechado, com determinação do Tribunal de Justiça, no sentido de dar início imediato ao cumprimento provisório da pena. Segundo denúncia do Ministério Público, o assassinato foi motivado por discussão a respeito do pagamento dos serviços sexuais prestados pela vítima e não quitados pelo réu. Ele teria fornecido seu cartão para que a mulher pudesse sacar o valor convencionado de R$100, mas a operação não se completou por conta da senha repassada estar errada. A garota retornou ao motel onde o acusado ainda se encontrava para reclamar da situação quando teve início a discussão e o desfecho fatal. Em apelação, a defesa pedia a realização de novo júri por considerar a decisão contrária à prova dos autos. O réu, que chegou a admitir o crime na polícia, alterou a versão na fase judicial para dizer que havia consumido álcool e drogas e não se lembrava do que havia ocorrido no interior do motel. O desembargador Leopoldo Augusto Brugman, relator da matéria, não encontrou amparo para dar provimento ao apelo. A votação foi unânime. O desembargador Ricardo Roesler assumiu a presidência da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça. Ele já comandou a sua primeira sessão ordinária na tarde desta terça-feira. O órgão julgador, como outros da instituição, abriu mão da tradição, amparada em regimento, que define o magistrado mais antigo na carreira para presidir seus trabalhos. Em substituição, instituiu o rodízio na função, com periódica alternância na presidência. Roesler assumiu o posto em lugar do desembargador Ronei Daniele e permanecerá nele por 1 ano. O desembargador Pedro Manuel Abreu, decano da Câmara e também do Tribunal de Justiça, aproveitou a oportunidade para saudar o novo presidente e agradecer o período sob o comando do desembargador Daniele. Hospital e médico são responsabilizados por morte de recém-nascido no Extremo Oeste. Mais informações com a repórter Gabriela Halpe. A 2ª Câmara de Direito Público do TJ manteve decisão que condenou o Hospital do Extremo Oeste do Estado e médico obstetra ao pagamento de indenização em favor de pais de bebê que morreu em decorrência de complicações durante o parto. O casal receberá R$100 mil por danos morais, valor indenizatório adequado pela Câmara. A condenação é solidária entre os réus.
Segundo os autos, a mulher, assim que soube da gravidez, procurou o posto de saúde, onde realizou consultas de pré-natal durante todo o período gestacional com o médico. Em nenhum momento, destaca, foi informada sobre qualquer situação de risco. No dia em que deu entrada no hospital, já em trabalho de parto, foi atendida pelo mesmo médico que a acompanhou em sua gestação. Consta no boletim que a gestante foi admitida com dor lombar, discreta perda de líquidos e contrações fortes e espaçadas. Ela permaneceu em trabalho de parto por 2 dias. Quando finalmente foi encaminhada à sala de parto, o filho do casal nasceu com apneia e parada respiratória e morreu cerca de 1 semana depois. Para o desembargador Francisco Oliveira Neto, relator da matéria, o pedido dos autores, baseado nos danos sofridos em razão da negligência do médico em relação ao parto do bebê, que teria falecido por sofrimento fetal em razão da demora do parto, merece prosperar. A alegação do profissional de que a causa da morte seria o cordão umbilical envolto ao pescoço do recém-nascido não convenceu o magistrado, uma vez que, segundo o conjunto probatório dos autos, o bebê já estaria pronto para nascer quando a mãe deu a entrada no hospital. A decisão foi unânime. Cidadão mutilado por agressão de PM na genitália receberá indenização de R$40 mil. Detalhes com o repórter Diego Souza. A segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça confirmou sentença que condenou o Estado ao pagamento de danos morais em favor de cidadão vítima de abuso de autoridade praticado por policial militar e majorou tal valor de R$10 mil para R$40 mil. Segundo colhe-se os autos, o homem foi abordado por uma guarnição policial na noite de 10 de abril de 2010 em um bairro de Santo Amaro da Imperatriz, na Grande Florianópolis, e sem motivo aparente, agredido com um chute em sua genitália. Testemunhas afirmaram que a vítima urrou de dor. Na mesma semana, internado no Hospital Celso Ramos, na capital, precisou ser submetido à intervenção cirúrgica para a remoção do testículo esquerdo, que acabou sendo comprometido pela falta de vascularização. O Estado, na apelação, negou responsabilidade e disse que a culpa pelo episódio foi exclusivamente da vítima, que se mostrava alterada e agressiva quando foi abordada pelos policiais. Levantou a hipótese de que a lesão possa ter ocorrido antes da chegada dos agentes, uma vez que a vítima teria se envolvido em uma briga naquela mesma noite. Para o desembargador Francisco Oliveira Neto, relator da matéria, não restam dúvidas que os policiais agrediram o autor. Para isso, tomou por base o depoimento de diversas testemunhas que presenciaram os fatos. O Poder Judiciário de Santa Catarina, desde o segundo semestre deste ano, promoveu adequação em seu sistema de cobrança por boleto para dar cumprimento à determinação da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, e desta forma garantir maior segurança e integridade das informações. Os ajustes foram realizados pela Divisão de Sistemas Administrativos e pela Divisão de Sistemas Judiciais da Diretoria de Tecnologia da Informação, com o apoio da CG Info. A nova plataforma desenvolvida para modernizar o sistema de boletos de pagamento elimina a cobrança sem registro e institui que os novos contratos somente serão feitos por meio de cobrança registrada com o CPF ou CNPJ do pagador. No Judiciário Catarinense, todos os boletos já foram migrados para a modalidade com registro. Isso significa que os boletos emitidos são registrados na rede bancária, conforme o padrão determinado pela FEBRABAN. No quadro Entrevista, o jornalista Diego Souza conversou com a advogada Isabela Medeiros sobre transexualidade. Acompanhe um trecho da entrevista. Isabela, eu abro essa entrevista te perguntando como são vistos juridicamente os transexuais no Brasil. Então, essa é uma questão bastante antiga e bastante atual, vamos dizer assim, paradoxalmente, né? Digo bastante atual porque está em voga agora, né? Tratarmos... Então, atualmente, os transexuais, por uma questão até midiática, estão sendo expostos e visibilizados, o que é uma questão positiva. Mas é uma questão bastante antiga porque os transexuais existem desde sempre, né? E juridicamente eles sempre foram uma parcela
talvez eu ousaria dizer que a parcela mais juridicamente invisível da população. Então, dentro da população chamada LGBT ou LGBTI, dentro dessa parcela, talvez as pessoas trans sejam as pessoas mais invisíveis, tanto que talvez a maior parte da população brasileira só tenha tido conhecimento da existência dessas pessoas agora que a televisão ou que a grande mídia começou a falar sobre elas. Então, o que eu posso dizer é que juridicamente é uma parcela à margem do direito. E quais são os impactos jurídicos nas questões cíveis e criminais? Então, quando eu falo em invisibilidade, eu digo que não há... o fato de elas serem invisíveis não quer dizer que não há direito para elas. Muito se luta em favor delas, em favor das pessoas trans. Então, existe uma luta cotidiana, eu até não fico à vontade, porque muito embora eu seja uma advogada que sempre tenha, desde as minhas primeiras causas, né, sempre tenha tido essa vertente a favor de direitos humanos, mas eu não sou uma advogada, vamos dizer, ativista. Nós temos advogados ativistas que lutam cotidianamente a favor dessa parcela da população para que essa população seja incluída. Então, eles estão sendo juridicamente incluídos. Então já há ganhos bastante significativos, eu digo assim. Ainda estamos muito distantes de haver uma igualdade de tratamento, e isso traz consequências jurídicas bastante sérias. Em termos criminais, eu acho que a questão mais séria é o cárcere mesmo, né? Ainda se discute para um homem trans ou uma mulher trans, qual é para qual cárcere essa pessoa deve se dirigir. Essa é uma questão muito complicada e que essas pessoas ativistas batalham. Aí, se você quiser, eu acho que a gente vai desenvolver um pouquinho mais essa questão. Essa é uma questão de autorreferência, né? A pessoa trans, ela deve ser, e essa daí é a minha opinião, mas é uma opinião baseada e embasada juridicamente e constitucionalmente em princípios que são primordiais e que eles devem ser atendidos em primeiro lugar. Então, a pessoa trans, ela se autorreferencia. Então, um homem trans, ao meu ver, tem que ir para uma cadeia masculina e uma mulher trans tem que ir para uma cadeia feminina. O que a legislação fala da dignidade da pessoa humana trans? Não é necessário, na verdade, uma consequência da dignidade da pessoa humana primeiro, o princípio da igualdade, e é um corolário da dignidade da pessoa humana o direito à identidade de gênero, por exemplo. Então, a questão de gênero é uma questão íncita à dignidade da pessoa humana e, portanto, estaria compreendida em toda a casuística e toda a problemática das pessoas trans. Então, se nós levássemos a sério, né, hermeneuticamente falando, a dignidade da pessoa humana, que na verdade caiu como Hoje em dia, a dignidade da pessoa humana ela é utilizada como fundamento para inúmeros casos, né? Mas se nós formos utilizar de forma bastante séria a dignidade da pessoa humana, um dos expoentes ou uma das consequências da dignidade da pessoa humana é justamente a expressão de gênero e o direito à identidade de gênero, que é justamente o que as pessoas trans, num primeiro momento, lutam para ter. O direito de elas serem o que elas são, o direito de serem identificadas e respeitadas como elas são, né? Basicamente isso. Há algum suporte jurídico além da Constituição Federal? Não, na verdade não. Não há facilidade, na verdade, nenhuma. A pessoa trans ela já nasce com uma dificuldade dentro da família.
Então, os números estão aí, os números brasileiros eles não são nada otimistas. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Os crimes de transfobia normalmente são crimes bastante violentos. As pessoas trans, os números dizem que as pessoas trans, elas, num primeiro momento, o primeiro momento de repulsa se dá dentro da família. A gente está vendo isso na grande mídia, né? Muito embora de forma glamourizada. Então, você imagina, se a gente está vendo isso numa família rica, o que acontece com uma pessoa que, além de trans, é trans e pobre, né? E, como consequência, isso gera uma outra estatística que é bastante alarmante, que se estima que 90% das mulheres trans atualmente estão subempregadas, e quando a gente fala em subemprego, a maior parte do subemprego é a prostituição. Então, o que a gente vê é um cenário bastante triste e bastante alarmante. Por isso mesmo, acho que o direito tem que trazer essa temática para dentro, né, das questões jurídicas. Por quê? Porque a retificação e a identidade dentro da questão da dignidade da pessoa humana, talvez o direito à identidade, e aí a identidade a gente está falando ao nome, a ser tratado pelo nome com o qual ela se identifica, seja primordial. A íntegra da entrevista pode ser acessada nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Diego Souza. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.